Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e eu trouxe um vídeo especial para vocês. O vídeo de hoje é um trecho do meu curso Magia Hoodoo. O Hoodoo é uma técnica incrível, né? Eu sei que você tem curiosidade sobre esse tema, sobre essa temática, por isso de vez em quando eu trago uma pincelada desse conteúdo. E o vídeo que você vai assistir na sequência agora é uma aula gratuita, mas essa aula faz parte do meu curso completo de Magia Hoodoo. Se você quer aprender sobre Hoodoo, quer aprender sobre magia, gostou dessa aula e quer aprofundar um pouquinho mais, na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp, você pode me chamar e fazer o curso completo de Hoodoo a um preço especial. Mas independente se você vai fazer o curso ou não, assiste essa aula porque ela vai enriquecer o seu conhecimento mágico e espiritual. Não deixa também de se inscrever se não for inscrito, deixar o seu like nesse vídeo e comentar aqui o que você achou. Lembrando que eu leio todos os comentários de vocês. Então, bons estudos, boa aula, papel e caneta, porque isso é material para Grimório, hein? Fala galera, vamos para mais uma aula de Hoodoo. Hoje eu trouxe a minha Bíblia, hoje a gente vai utilizar a Bíblia. Na verdade, hoje eu vou responder uma pergunta para vocês. Por que dentro do Hoodoo nós utilizamos a Bíblia? Por que tantos rituais Hoodoo recomenda-se a leitura de determinados salmos, provérbios e outras partes da Bíblia para potencializar um ritual? De onde que vem isso? Por que isso acontece? Pode ser feito? É obrigatório isso? Tudo isso a gente vai conversar hoje, tá? Aqui na nossa aula. Primeiramente, Gilberto, por que isso acontece? Basicamente, o Hoodoo, como a gente viu lá nas primeiras aulas, ele tem uma influência muito grande do movimento protestante, que foram os ingleses que colonizaram os Estados Unidos. Então, especialmente lá, tinha todo um processo chamado de puritanismo, né? Que era uma vertente ainda mais radical do movimento protestante. Então, a Bíblia, né, o Hoodoo, ele vai nascer entre comunidades afro-americanas, especialmente batistas, né? Certas regiões, como Nova Orleans, o catolicismo também era bem predominante, mas de modo geral o Hoodoo ele vai ter uma influência mais de praticantes do movimento protestante batista. E a Bíblia, obviamente, é considerada, né, o livro sagrado para esse povo. Ela é considerada para os protestantes, cristãos de modo geral, a palavra de Deus. Mesmo aqui no Brasil, a Bíblia era muito utilizada em simpatias, rituais, né? A Bíblia sempre foi muito utilizada aqui no país, né? Vamos dizer assim, com esse viés, né? Esse viés assim forte. Então as pessoas fazem promessas, as pessoas abrem aleatoriamente a Bíblia, né? A gente tem até um oráculo chamado bibliomancia, que você faz uma pergunta e abre a Bíblia para ter uma dimensão. A Bíblia é considerada sagrada, né? Então toda essa aura religiosa criou aí essa ideia da Bíblia como um livro muito sagrado. Além disso, a Bíblia, né, ela é considerada a palavra de Deus. Deus dentro do Hoodoo é considerado o conjurador maior, né? Ele é considerado o grande Hoodoozeiro, o maior de todos. E a Bíblia seria o seu livro de feitiços. Eu conheci um bruxo que fazia todo tipo de magia só utilizando a Bíblia, desde bênçãos a maldições, inclusive é meu sogro, que já faleceu, mas ele era um bruxo que utilizava a Bíblia para imantar ali os seus feitiços, ou muitas vezes só recitava a Bíblia e tinha ali a sua vontade satisfeita, vamos falar assim. Então essa é a premissa que se tem, que a Bíblia ela tem muito poder e que você pode canalizar esse poder da Bíblia, potencializar rituais. Então Salmo 91, quando você tiver a intenção de quebrar maldições. Salmo 23, quando você tiver a intenção de trazer prosperidade. Salmo 1, quando você quiser afastar falsos amigos. Citei alguns, mas todos os salmos têm poder. Quando quer ver uma maldição bíblica? Quando Deus amaldiçoou a serpente, rastejarás do pó do teu ventre, né? Tudo aquilo ali, se você canaliza num feitiço de destruição, você amaldiçoa a pessoa utilizando um trecho bíblico lá do Gênesis. Então percebam, né, que toda a Bíblia pode ser utilizado. Por exemplo, quando você faz ali o Sermão do Monte de Jesus para trazer mansidão para a tua vida, para rituais de paz, óleo de tranquilidade, como a gente vai aprender.
Então, a gente vai utilizar isso na prática depois. Muita coisa que agora eu tô falando teoricamente, lá na frente vai fazer sentido, tá? Mas toda a Bíblia pode ser utilizada, desde que você entenda a intenção do seu ritual e case especificamente o trecho da Bíblia com aquilo que você está ali falando. Por isso tem muito poder. Além disso, imagina quanta fé não é depositada nessas palavras. Toda vez que eu recito isso, eu me conecto com toda essa fé e potencializo o meu ritual. Magia funciona assim, canalização de energia. Gilberto, não gosto de Bíblia. Eu acho um desrespeito, né? Eu tenho uma visão mais cristã da vida, eu acho um desrespeito. Então, se você tem essa visão, não faça, porque a magia ela é muito mental. Se você acha que é errado, você acha que não vai dar certo, você já programa o seu ritual para dar errado e para não dar certo, tá? Importantíssimo isso. Então, na hora que você vai fazer um ritual, você tem que usar elementos que estejam confortáveis para você. Se você acha que é um desrespeito, que é um pecado, você ainda está preso a essa ideia, é melhor não mexer. Tá? Agora, eu não gosto, Gilberto, porque eu sou um bruxo pagão, eu sou um bruxo natural, e a igreja cristã, ela perseguiu os meus ancestrais. Toda a bruxaria natural foi muito prejudicada pelo cristianismo, pela Bíblia. Então eu não quero incluir nada cristão, nada judaico-cristão nos meus rituais. Tem problema nenhum, tá? Aí o que você vai fazer nesses casos? Substituir os trechos bíblicos por coisas que ou por feitiços que você mesmo cria ali na hora, né? Na magia natural, a pessoa acaba criando os próprios feitiços. Na Umbanda, na Quimbanda, ela pode usar elementos da religião dela. Então, por exemplo, um ponto de demanda enquanto faz um pó de sumiço, ou um ponto de demanda quando faz um ritual de limpeza, ou um ponto de Oxum quando vai fazer um pó de prosperidade. Ou você pode, por exemplo, além da Bíblia, você pode usar o Alcorão, você pode usar o Bhagavad Gita. Todos os livros sagrados são fontes de energia muito importantes. E você pode canalizar essa energia para os seus rituais. Não necessariamente precisa ser a Bíblia, apesar da Bíblia ser o mais comum de ser utilizado, tá? A Bíblia é o mais comum de ser utilizado nessas práticas mágicas, nessas práticas espirituais, tá? Mas, como eu falei, se você não gosta, se você não acredita, se você acha que vai atrapalhar o seu ritual, aí você vai substituir essa parte de recitar versículos bíblicos, especialmente os salmos, por outras frases ou mantras ou palavras de poder que façam mais sentido para você, tá? Não tem problema algum. O Voodoo, ele se adequa muito bem ao praticante. São fundamentos que a gente vai aprender a fazer, mas que você pode mesclar ou até substituir por coisas que você faça e que já esteja presente no seu conjunto de práticas, no seu conjunto de crenças, tá? Porém, é muito comum a gente encontrar o uso da Bíblia, tá? Como um elemento do Voodoo, seja a recitação. Então, por exemplo, muitas pessoas pegam trechos da Bíblia e colocam nos mojos que a gente vai aprender, ou nos potes que a gente ainda vai aprender, né? Ou fazem uma defumação na casa, lendo ali algum trecho bíblico, fazem um benzimento ou uma proteção espiritual em alguém, também lendo esses mesmos trechos, tá? Então não dá para falar de Voodoo e não falar do uso tão corriqueiro e comum da Bíblia ali dentro. Só que a Bíblia, ela é considerada um grimório para os ruduzeiros. Ela é considerada um livro de feitiços, um livro de encantamentos, tá? Então é importante que vocês tenham esse olhar. Eu sei que muitos de nós, eu, por exemplo, tive que me desconstruir disso. Eu venho de um lar cristão, me desenvolvi na magia natural, então peguei uma aversão a tudo que era cristão. E hoje em dia eu tenho feito as pazes, não com esse movimento de acéfalos que muitas vezes a gente encontra no nosso caminho, mas com Jesus, com a sua mensagem, respeitar os irmãos cristãos que realmente têm amor pela espiritualidade, que realmente não se escondem atrás de uma falsa religiosidade. Eu consigo encontrar muita sabedoria na Bíblia, porque a Bíblia tem muita coisa que realmente, sabe, não vou nem comentar nesse vídeo aqui, mas tem muita coisa legal e sábia aqui dentro. E aí quando eu tenho essa rejeição, essa aversão, eu acabo perdendo algo, né? Então é muito importante também a gente quebrar isso. Mas eu entendo que cada pessoa tem o seu momento e, mais uma vez, se você não se sente confortável em usar a Bíblia nos seus rituais, não utilize. Mas é muito comum em receituários Voodoo, é muito comum na internet, vocês vão achar muito disso, vídeos, textos falando sobre, tá? Na apostila de vocês que eu mandei em PDF, vocês vão encontrar também algumas referências, tá? Mas você pode plenamente substituir o Salmo 91 por um ponto de demanda, se você for da Umbanda. Você pode substituir um salmo ou alguma recitação bíblica de prosperidade
por um mantra de Ganesha, se faz sentido para você, ou por um ponto de Oxum, tá? Ou simplesmente criar, como na magia natural, frases de efeito e mantrar elas. A magia a gente faz umas frasezinhas rimadas e fica mantrando para potencializar. A ideia é, verbo tem poder e você utiliza o verbo também como mais um elemento durante as suas práticas mágicas, tá? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchauzinho!